vamos começar já fazendo uma pergunta. Você já teve uma sensação de que alguma coisa morreu dentro de você? E eu não tô falando de depressão, não tô falando de tristeza. Eu tô falando daquela sensação estranha. Você acorda, vai trabalhar, cumpre tudo que você precisa cumprir, você faz tudo, o que você sempre fez, mas alguma coisa mudou. Aquilo que antes fazia sentido já não faz mais, que te animava já não te anima. E aí surge aquela pergunta: o que está acontecendo comigo? Eu sou Paula Bortoleto, psicanalista, e esse é o canal Chamado do Inconsciente. Aqui é um espaço para a gente falar sobre tudo aquilo que influencia a nossa vida sem que a gente perceba. Esse momento ele costuma assustar muito, porque a maioria das pessoas acredita que está piorando ou de uma depressão, acredita que perdeu a motivação, a força, o rumo mesmo da vida, mas nem sempre é isso. Às vezes a nossa psique está encerrando uma fase e os encerramentos raramente eles são confortáveis. E aí que tá, porque a gente sabe quem foi, mas ainda a gente não sabe quem está se tornando. E esse lugar no meio costuma ser muito desconfortável. Eu vejo muito isso acontecer. A pessoa ela passa anos construindo uma vida, uma profissão, uma identidade, uma imagem para si mesma e de repente alguma coisa muda. Ela continua fazendo as mesmas coisas, mas ela já não sente a mesma conexão. É como se ela estivesse usando uma roupa que serviu durante muito tempo, mas que agora não serve mais. E sabe o que é o mais difícil disso tudo? É que a roupa antiga ela já não serve, mas a nova ainda não chegou. Então ela fica no meio do caminho. Ela não consegue voltar, porque já não faz mais sentido aquilo, e ela não sabe exatamente para onde ir. Às vezes alguma cliente me fala: ai Paula, eu queria voltar a ser quem eu era antes. E eu sempre falo: mas quem disse que você nasceu para permanecer igual a vida inteira? É uma síndrome de Gabriela? Porque não existe isso, gente. A evolução ela faz parte, a nossa história vai fazendo parte de quem a gente é. É óbvio que a calça que você usava quando você tinha 15 anos não vai servir agora. Ou se servir, no mínimo, vai estar fora de moda. O Jung, maravilhoso, ele observou uma coisa muito interessante. Na primeira metade da vida, a gente costuma perguntar: como eu construo uma vida? Depois de um tempo, a pergunta ela muda. É assim: essa vida ainda faz sentido para mim? E aí, gente, eu vou falar uma coisa: quando essa pergunta aparece, não adianta ignorar. Você pode até tentar colocar ela embaixo do tapete, mas ela vai te perseguir. Porque ela não vem só pela mente, ela vem de um lugar mais profundo, ela vem da alma. Uma coisa que eu percebo com bastante frequência, quando alguém chega falando: ah, eu perdi a vontade, eu perdi o interesse, eu perdi o propósito. Muitas vezes ela acredita que ela perdeu alguma coisa. Presta atenção nisso, hein? Mas aí, depois de algum tempo, vai surgindo outras possibilidades, porque na verdade a gente começa a descobrir que ela não perdeu. Talvez ela tenha crescido além daquilo, entende? Só que o crescimento, ele vai gerar um luto, porque toda transformação, ela vai exigir uma despedida. A despedida raramente vai ser confortável, porque durante muito tempo você ficou identificado com aquilo, né? Então, como você vai construir essa vida? Então, você constrói tudo. Uma carreira, amizades, tudo envolto desse ser que você achava que você era. E toda transformação que a gente passa pela vida da gente, ela vai exigir deixar alguma coisa para trás. Então, a gente caminha, mas um passo fica para trás, certo? Sempre alguma coisa vai ficar. E não é fácil deixar essas coisas para trás. Por quê? Você se constrói dentro de uma dinâmica, numa profissão, num relacionamento, nas amizades. E de repente, você começa a perceber que algo mudou, não está mais fazendo sentido aquilo ali. É um ciclo que está se encerrando. E quanto mais você resiste ao encerramento desse ciclo, mais a angústia ela vai fazendo parte do seu dia a dia, né? Lembra, nos vídeos eu tenho falado muito sobre isso, né? Da sombra.
Toda vez que você ignora as sensações, seja a sombra, seja as sensações ruins que você está sentindo, de repente, eu tô estranha com relação ao meu trabalho, parece que eu já não gosto mais. Toda vez que você tenta esconder isso de alguma maneira, significa que tem um sinal muito importante ali que você não está percebendo. Algo que você não está querendo encarar de frente. E toda vez que você encara de frente, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Porque não é, né? A travessia da alma, né? Que era o que o Jung falava, ele falava da noite escura da alma, que é exatamente isso. O velho já não serve, só que o novo ainda não chegou. Então, você tá no meio do caminho, porque aquilo ali já não serve, e o novo, o que vai ser? Eu não enxergo, eu não sei o que é. É óbvio que não vai ser confortável. Esse período, ele não vai ser confortável. Mas quanto mais consciência você tem do período que você está vivendo, mais fácil fica para você atravessar. E eu digo fácil no sentido assim, hoje eu tô triste, tô meio angustiada, poxa, mas eu sei que é meu processo de travessia, é o novo que ainda não chegou. Então, são respostas que a gente acaba dando pra gente, que vai confortando no decorrer do caminho. Hoje a gente não vai resolver nada, a gente não vai procurar resposta para nada, não vamos tentar consertar esse vazio, a gente só vai fazer o seguinte, a gente só vai sentar ao lado dele. Eu sei, não é confortável, mas eu sei também que o vazio, ele não é um inimigo. Talvez ele seja só um espaço que ficou livre para alguma coisa nova nascer. E toda vez que a gente tenta preencher demais esse espaço, a gente perde a oportunidade de escutar o que está surgindo. Eu escuto bastante isso, sabe? É assim, nossa, Paula, mas o que eu tenho que fazer? Me fala assim, o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer, porque eu quero melhorar, eu quero sair disso. E a questão e é o que eu sempre falo, agora é o momento de não fazer nada. É esse vazio que precisa habitar. A gente precisa esvaziar para o novo chegar. Eu vou te dar um exemplo bem assim, lúdico, porque eu acho que é maravilhoso isso e você vai gravar bem. É assim, você tem uma casa que está acumulada de coisas. Sabe esses programas que trabalham isso, que vão lá, a galera vai fazer reforma, os acumuladores e tal, vai fazer limpeza? Imagina essa casa, tá daquele estado. E aí você ganha uma mobília nova. Você ganha aquela geladeira maravilhosa, aquele jogo de mesa maravilhoso. E aí você ganhou e colocou lá dentro desse espaço. Me fala qual a sensação que você tem quando você imagina esse imóvel ou esse eletrodoméstico dentro desse espaço cheio. Combina com o espaço cheio? Ou melhor, eu acho que a palavra certa não é nem se combina com o espaço, mas existe harmonia? Porque no universo, quando a gente fala, tudo funciona através de harmonia, né? Semelhante atrai semelhante, então existe uma harmonia naquela frequência para aquela pessoa poder chamar determinada pessoa energeticamente. Então, assim, existe uma harmonia? Não existe. Então, qual que é a grande questão? A gente esvazia essa casa para a gente receber o eletrodoméstico novo. Só que quando a gente está num processo de esvaziamento, o que vai acontecer? Você vai mexer no porão, você vai mexer embaixo da cama, você vai arrastar a geladeira. Então, tudo aquilo, você vai tirar aquilo da sua casa. Vai dar trabalho você tirar tudo aquilo, você decidir o que vai e o que fica. Porque aí você vai ter que enfrentar para depois você receber o novo. Então, você imagina que esse processo, ele é basicamente isso. É esse esvaziamento, e o vazio, gente, ele não é seu inimigo. Ele vai ser o seu melhor amigo. Porque quando o vazio ele tiver aí, vai ser o momento que o novo vai começar a chegar. Vai ser o momento que as ideias vão começar a surgir. Vai ser o momento que os links você vai começar a fazer. Então, nossa, mas eu gostava disso quando eu era criança. E daí você pega, de repente, coisas bobas. Eu comecei a pintar, era o que eu gostava muito quando eu era criança. Sei lá, voltei a fazer aula de música. Tudo isso vai fazendo você voltar a ser quem você é. É o chamado realmente da sua alma. E aí eu acho que vale muito a gente falar que nem toda a perda do sentido é um problema. Às vezes é só um chamado, né? A vida ela tá pedindo uma mudança para você. A alma tá pedindo uma mudança. E aquilo que tá parecendo fim, às vezes é só o começo de uma nova travessia. O inconsciente fala. A questão é,
A gente está disposto a escutar? Eu sou Paula Bortoleto e até que o inconsciente nos chame novamente.